pessoal, vamos começar mais uma história 24 horas e o tema de hoje é Reforma Protestante, que acontece, ou pelo menos se inicia no século XVI, que está dentro de um período conhecido como Idade Moderna, que vai do século XV ao século XVIII. E o que seria a Reforma Protestante? Começando pelo título, o que seria a reforma? Reforma é algo que já existe e a gente resolve melhorar ou modificar. Então aqui a gente vai modificar o quê? A igreja. Sim, caros colegas, nós vamos reformar a Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica, durante todo o período medieval, foi a toda poderosa dona do poder temporal e espiritual, ou seja, ela literalmente dizia o que deveria acontecer na vida das pessoas, ela regia a vida das pessoas. Sendo assim, ela acabou cometendo alguns erros, alguns deslizes que foram causando a insatisfação da população. É, Algumas causas vão contribuir para que a igreja perca esse poder. Uma delas é porque a igreja dizia que o acúmulo de capital, ou seja, você acumular dinheiro, era pecado. Mas vamos pensar junto. Uma burguesia que estava crescendo, que estava ganhando dinheiro. E cada vez que ela ganhava dinheiro, a igreja dizia que era errado. Então aí a gente já tem um problema. A burguesia não vai se satisfazer com o papel da igreja. Além disso, a nobreza também tinha interesse. Qual era o interesse da nobreza? Nas terras da igreja, porque a igreja era toda poderosa da época e detinha muito mais terra do que alguns reinos. Portanto, tinha muito interesse em ter as terras e as riquezas da igreja. Uma questão política extremamente importante é que o Papa estava acima dos reis, então havia uma necessidade dos governantes de tirarem o Papa dali de cima e colocarem num patamar abaixo. Mas aí a gente vai para aquela que vai pegar o povão, que são as questões religiosas. O que seriam essas questões religiosas? A igreja ela se contradizia muito porque ela vivia num luxo excessivo, existia muita corrupção dentro da igreja católica. E aí o que é que a gente entende por corrupção? As escolhas para se tornar bispo ou integrantes do clero não eram escolhas baseadas na afinidade das pessoas, mas sim uma questão social. Além disso, tinha a questão da venda de cargos e de relíquias. Como assim? O nome da venda de relíquias a gente chama de simonia, ou seja, a igreja vendia um pedacinho do espinho da coroa de Cristo, um pedacinho do cálice sagrado, e assim ele ia vendendo relíquias religiosas, tá? Fora isso, ainda tinha a venda de indulgências. Essa daí é o que a gente chama de estopim. Por quê? Porque se vendia o perdão, ou seja, se você pecasse, você poderia pagar pelo seu perdão. Isso era autorizado pelo Papa. E aí a gente vai ver que algumas pessoas, em especial Lutero, não vai concordar com isso. E aí, quem era Lutero nessa história? Pessoal, Lutero era um monge alemão, ou seja, ele era de dentro da Igreja Católica, tá? Isso é importante falar. E aí ele começa a questionar essa venda de indulgências. Então, num primeiro momento, ele vai discordar da igreja quando ele é obrigado a vender essas indulgências, e ele vai discordar do Papa e vai escrever 95 teses, 95 teorias de como deveria se comportar a igreja. E ele vai afixar na porta da igreja. Vê que loucura, né? Corajoso ele. E aí, quando ele faz isso, ele é excomungado da igreja católica. Aí, o que é que ele faz? Ele simplesmente queima a bula papal, né? O documento que dizia assim, olha, você tem que vender as indulgências. E aí ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, o que é uma mudança extremamente radical. Minha gente, a Bíblia estava no latim, só quem lia era o clero da Igreja Católica, ou seja, só quem dominava o contato entre o povo e Deus era a igreja. Aí chega Lutero e vai chegar com muita novidade. Primeiro ele vai dizer
que a justificação da fé não se dava pelas obras, tá? Então não se dava por você comprar a indulgência ou por você comprar a simonia ou você ser caridoso, não. A fé ela se justificava sozinha. Ele também afirmava que cada um podia interpretar a Bíblia, então não precisava de um padre ou de uma igreja para fazer isso. Ele também vai defender que a missa seja feita em outras línguas que não seja o latim para que a população entenda. Ele também vai de encontro ao celibato, ou seja, ele vai dizer, olha, não precisa abdicar da vida de casado, você pode casar e você pode ser um representante de Deus. Vê que maravilha? E aí ele diz isso, além de dizer o seguinte, olha, nós somos contra a idolatria, ou seja, nós não devemos adorar imagens. E ele vai reduzir os 7 sacramentos para 2, só para o batismo e para a Eucaristia. A partir dessas ideias de Lutero, a gente vai ver que outros grupos irão se formar, como o calvinismo, que advém de Calvino, que foi o seu criador. O que é que Calvino defende? A ideia de Calvino é ótima, porque ele vai juntar o espírito capitalista mais a ética protestante. Como assim, Jamila? Simples. Ele vai dizer que o trabalho é uma coisa divina e que o ócio é pecado, ou seja, não fazer nada é pecado. Então é interessante que se trabalhe, tá? Então tem também a crença na predestinação. O que é essa crença na predestinação? Você já nasce predestinado ou à salvação ou a viver no pecado. Se você tem sucesso material, ou seja, você trabalha muito, você tem sucesso material, sua salvação está garantida. Ou seja, ele está ali juntando a religião com o mundo do trabalho. Ele vai defender que o trabalho, a determinação e a persistência vai levar à salvação. E que o lucro, os juros e a competição não são mais pecados. Minha gente, isso aí para a burguesia foi tudo que tinha de mais maravilhoso. E aí algumas pessoas vão seguir eles em alguns países. Por exemplo, na França vão chamar os calvinistas de huguenotes, na Inglaterra de puritanos e na Escócia de presbiterianos, mas no final é tudo a mesma coisa, é tudo calvinista. E aí a gente entra com um terceiro que para mim vou dizer que é um dos meus preferidos. Por quê? Porque ele junta uma questão pessoal para conseguir a separação da Igreja Católica, que é Henrique VIII que vai criar o anglicanismo. O pretexto ou o motivo, vamos dizer assim, o estopim para que ele criar essa nova religião, é que ele queria se divorciar, né, de Catarina de Aragão e casar com Ana Bolena, a amante dele. Aí o que foi que ele fez? Mandou um documento para o Papa, pediu para se separar, o Papa não autorizou. Com essa desculpa, ele diz assim, não, a partir de agora, a partir que ele decreta o ato supremo em 1534, ele rompe com a Igreja Católica. E aí é interessante, porque o motivo ou o pretexto, a gente vai dizer que foi por conta do casamento. Porém, na realidade, por trás desse motivo pífio, a gente vai ter reais motivos que são o interesse em ficar com as terras da igreja, o interesse político em criar uma igreja nacional e enfraquecer o Papa e assim fortalecer o rei da Inglaterra, ou seja, ele estaria num patamar acima da igreja. E essa, pessoal, basicamente é a reforma protestante, tá? E a gente fica por aqui, mas voltamos com a Contra-Reforma.